Existe um lugar que foi apagado do mapa antes mesmo de o mapa existir. E quase ninguém sobreviveu para contar. Em 360 a.C., o filósofo Platão registrou algo que seus contemporâneos não conseguiram explicar. A descrição detalhada de uma civilização que havia desaparecido 9.000 anos antes dele. Platão não escreveu um poema, não criou uma fábula. Ele citou fontes, nomeou locais, descreveu uma arquitetura tão precisa que engenheiros modernos conseguiram reconstruí-la em planta baixa. O nome desse lugar era Atlântida. E o que aconteceu com ela em uma única noite ainda é o maior mistério não resolvido da história da humanidade. Para entender seu fim, primeiro você precisa entender o que foi perdido. E por que os deuses, segundo o próprio Platão, decidiram que ela não merecia continuar existindo. Atlântida ficava além das colunas de Hércules, o que hoje chamamos de Estreito de Gibraltar, um continente maior que a Líbia e a Ásia Menor juntas, segundo o relato de Platão. Sua capital era uma obra de engenharia sem paralelo na antiguidade. 3 anéis concêntricos de terra separados por canais de água do mar, com pontes, túneis e com portas controladas por mecanismos de pedra. No centro da cidade, erguia-se o Templo de Poseidon, revestido de oricalcon, um metal desconhecido que reluzia como fogo à luz do sol. Mais valioso que o ouro em toda a extensão do império. Os atlantes controlavam rotas comerciais por todo o Mediterrâneo e pelo Atlântico, dominavam metalurgia, astronomia e arquitetura hidráulica com uma precisão que civilizações posteriores levariam milênios para alcançar. Durante gerações, os atlantes foram descritos como semideuses, descendentes diretos de Poseidon, o deus dos mares, e de uma mortal chamada Clito, de quem herdaram tanto a força quanto a fragilidade humana. Por séculos, essa herança divina os manteve sábios, justos e equilibrados, capazes de governar com moderação porque compreendiam que o poder absoluto era uma armadilha, não uma conquista. Mas o sangue divino se dilui com o tempo. E quando o humano começou a superar o divino dentro de cada atlante, algo muito antigo e muito implacável começou a prestar atenção. Platão descreve a queda de Atlântida não como um desastre natural, mas como uma sentença. Os atlantes tornaram-se gananciosos, arrogantes e obcecados com poder territorial. Eles invadiram o Mediterrâneo Oriental, tentaram subjugar o Egito e Atenas e trataram povos conquistados com uma crueldade que contradizia tudo o que sua civilização havia representado. O oricalcon, que antes revestia seus templos, passou a financiar exércitos. Os canais que abasteciam sua cidade passaram a transportar soldados. A engenharia da vida tornou-se engenharia da morte. Foi então que Zeus convocou todos os deuses ao seu palácio no centro do cosmos. E segundo Platão, o texto termina aqui, abruptamente, como se o próprio autor não suportasse escrever o que veio a seguir. Mas o que veio a seguir está gravado na geologia do fundo do Atlântico, nos registros de tsunamis de 9.600 a.C. em cavernas do Mediterrâneo e nas memórias de povos que nunca se conheceram, egípcios, gregos, maias, hindus e povos da Melanésia guardam em suas mitologias a mesma história. Um continente poderoso engolido pelo mar em uma única noite de fogo e água. E então chegou aquela noite. A noite que apagou um mundo inteiro do mapa, da memória e da história. Em menos tempo do que leva para o sol nascer, a Terra tremeu primeiro. Não como um terremoto comum, mas como se o próprio assoalho oceânico estivesse sendo virado de dentro para fora por uma força que não conhecia misericórdia. Os canais que circundavam a capital transbordaram simultaneamente. A água do mar invadiu as ruas internas, derrubou as comportas de pedra e transformou os túneis da cidade em armadilhas de afogamento. O templo de Poseidon, construído para durar eternidades, craquelou ao meio em menos de 3 minutos. O oricalcon de suas paredes derretendo com o calor vulcânico que subia das fissuras abertas no chão. Então veio a onda. Não uma onda, mas uma parede de oceano com 50 metros de altura, viajando a 800 km por hora, carregando tudo o que a Terra ainda não havia destruído. Em 24 horas,
Um continente com milhões de habitantes, séculos de conhecimento acumulado e uma arquitetura que desafiava ao tempo, foi reduzido a sedimento no fundo do Atlântico. Os poucos que escaparam, pescadores em alto mar, navegadores em rotas distantes, diplomatas em terras estrangeiras, acordaram em um mundo onde sua casa simplesmente deixou de existir. Não havia ruínas para visitar, não havia túmulos para chorar, não havia terra para enterrar os mortos, apenas oceano aberto onde horas antes havia praças, mercados e templos cheios de vida. E o oceano, indiferente como sempre foi, fechou-se sobre tudo, calmo, escuro e silencioso, como se Atlântida jamais tivesse existido. O que sobrou de Atlântida não está no fundo do mar, está nas histórias que sobreviventes desesperados contaram a povos que nunca haviam ouvido falar de um continente além do horizonte. Expedições de arqueologia submarina identificaram no fundo do Atlântico estruturas retilíneas de pedra a menos de 80 metros de profundidade, formações que geólogos ainda debatem se são naturais ou construídas. Na plataforma das Bahamas, estruturas conhecidas como Estrada de Bimini formam pavimentos de pedra calcária perfeitamente alinhados, afundados a exatamente a profundidade que corresponde ao nível do mar há 11 mil anos. Mas talvez a maior evidência de Atlântida não esteja no oceano, esteja no fato de que civilizações separadas por oceanos inteiros, sem nenhum contato possível, todas guardam a memória do mesmo fim. Um continente que desaparece não deixa pedras, deixa medo. E o medo de repetir aquele fim foi costurado em cada mito de dilúvio que a humanidade já contou. Atlântida pode ter sido real, ou pode ter sido uma metáfora criada por Platão. Mas o aviso embutido na história é real de qualquer forma. Civilizações que colocam poder acima de sabedoria não sobrevivem a si mesmas. Nós construímos cidades nas bordas de falhas geológicas, aquecemos o oceano que cobre 70% do planeta e chamamos isso de progresso, exatamente como os atlantes chamavam a expansão do império. A questão não é se Atlântida existiu. A questão é o que fazemos com a possibilidade de que uma civilização inteira já foi apagada antes nós, e que o oceano não guarda rancor e nem memória. Se essa história te fez sentir alguma coisa, qualquer coisa, deixa o like agora e segue o canal, porque toda semana uma nova civilização perdida ressurge aqui, para nos lembrar do que somos capazes de esquecer. E compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso, porque histórias como de Atlântida só sobrevivem quando alguém, em algum lugar, se recusa a deixá-las afundar de novo.